Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento o dom do Espírito, a sua luz a nos iluminar, para que esta palavra agora caia no nosso coração e produza muitos frutos. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas nas quais a igreja foi edificada. Santo Agostinho diz que Pedro foi aquele que precedeu e Paulo foi aquele que continuou. Pedro, desde o início, caminhando com Jesus, recebe esta grande missão que o Evangelho de hoje nos apontou e teve como finalidade cuidar, evangelizar os cristãos advindos do judaísmo. E Paulo, o grande missionário, foi evangelizar em terras estrangeiras, levar a palavra aos gentios, aos pagãos. E agora nós vamos meditar este mistério que hoje celebramos na liturgia, a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, permitindo com que esta palavra também nos toque. Então, o evangelho que nós acabamos de ouvir foi retirado de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Então, se você tem o seu texto em mãos, retomemos agora o versículo 13, no início do texto. Leiamos juntos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho dos homens? O Filho do Homem. Quem dizem os homens ser
o Filho do Homem? Nós partimos do local geográfico. Você pensa diante do chão que você pisa. Jesus está em Cesareia de Filipe. E nós precisamos da geografia bíblica para entendermos este lugar de onde Jesus parte, de onde Jesus está, perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Geograficamente, Cesareia de Filipe está perto das fontes do Rio Jordão, fonte principal de água doce que alimenta todo Israel. Cesareia de Filipe está na fronteira com a terra judaica, já ali fazendo divisão com outras localidades. E ao mesmo tempo era considerada a região que estava nos confins, porque fazia divisão com o mundo pagão. E por que nós devemos conceber este lugar geográfico? Porque ele possui uma simbologia. O local que Jesus escolhe para dar a Pedro a missão que resultaria na fundação da sua igreja, parte do local aonde jorra as águas nas quais Jesus seria batizado. A missão da igreja que deve ser aberta a todo mundo, a todos os povos, a todas as raças, línguas e nações. Por isso que é Cesareia de Filipe uma terra de fronteira, mas ao mesmo tempo ela está no território judeu, ou seja, esta palavra também é para os judeus. Então olha que riqueza compreendermos de onde Jesus fala. Cesareia de Filipe. A partir do momento que ele faz a pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem era um título do Antigo Testamento que referia ao Messias. Nós teremos duas respostas. Meditávamos isso há 2 semanas atrás, mas no Evangelho de Lucas. E agora nós estamos no Evangelho de Mateus. Então a primeira resposta um pouco confusa. Alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é alguns dos profetas. Partindo deste ambiente de confusão, Jesus novamente repete a pergunta agora aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Vamos agora ouvir a resposta de Pedro. Vamos ler juntos o versículo 16. Olha o que Simão Pedro respondeu. Leiamos juntos. Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro não consistia apenas num curso que ele fez com Jesus, e agora, a sabatina final, a hora da prova, Jesus faz a pergunta e eu dou a resposta certa e tiro 10. Não. A resposta de Pedro é uma profissão de fé que nos revela a identidade de Jesus. Ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo. Esta é a finalidade última da vida cristã:
confessar quem é Jesus, o Messias, o ungido do Pai, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E esta resposta é fruto de uma intimidade com o Pai e com o Filho. Vamos agora no versículo 17. Olha aí o que o Evangelho vai nos dizer. Vamos ler juntos? Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. quem nos revela a identidade de Jesus? O divino Pai eterno. Quem nos revela quem é o divino Pai eterno? Jesus. Então, o Pai nos revela quem é o Filho, e o Filho nos revela quem é o Pai. Se você quer conhecer Jesus, abra o seu ouvido, abra o seu coração e permita com que o divino Pai eterno fale com você. Hoje nós estamos celebrando em Trindade a festa do divino Pai eterno. E é Ele que nos revela a identidade de Jesus. A resposta foi esta: feliz és tu, Simão, filho de João ou filho de Jonas, porque conhecer Jesus não é consequência apenas de um trabalho intelectivo que fazemos, como podemos ler um livro sobre a sua história, como podemos fazer um curso sobre a pessoa de Jesus. Estes caminhos colaboram, mas eles não têm o poder de nos dar a graça de conhecermos verdadeiramente quem é Jesus. A profissão de fé que Pedro faz consiste numa abertura, numa acolhida à vontade do divino Pai eterno. E hoje nós aqui presentes nesta Eucaristia devemos acolher esta grande graça que o divino Pai eterno também tem para a nossa vida: conhecer Jesus. E neste conhecimento, nesta abertura à vontade do Pai, professarmos que Ele é o Messias, que Ele é o Filho do Deus vivo. Então hoje, se essa pergunta fosse direcionada a você: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Qual seria a sua resposta para Jesus? Pense nisso. A partir do momento que Pedro é chamado lá à beira do mar da Galileia a deixar as suas redes, a sua barca, a sua família e o seu trabalho para seguir Jesus: farei de vós pescadores de homens. Quando Pedro e os seus companheiros foram chamados, partindo daí, inicia uma nova fase, a do discipulado. Discípulo significa aquele que vem atrás, aquele que segue. No caminho do discipulado, a abertura do coração, a palavra, a pessoa de Jesus e a vontade do divino Pai eterno nos leva a uma profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E diante disso, vem agora a vida missionária. Vem agora a missão que Jesus confia a Pedro.
Então agora nós vamos nos deter nestes 2 últimos versículos, porque eles vão como que sintetizar a solenidade que hoje nós celebramos dos apóstolos Pedro e Paulo. Tomemos o versículo 18. Vamos ler juntos? Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Paremos aqui. Olha que interessante. No versículo 17, Jesus o chama de Simão. Viram lá? Feliz és tu, Simão. E agora no versículo 18, como é que Jesus o chama? Pedro. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Teve uma mudança no nome aí? Teve. Jesus agora como que batiza Simão, lhe dando o nome de Pedro. É muito interessante quando nós estudamos o Antigo Testamento, porque na Escritura o nome da pessoa diz respeito à missão que ela cumpre. Qual era a missão que Jesus estava confiando a Simão neste momento? De ser pedra, na qual ele edificaria a sua igreja. Portanto, ele recebe o nome de Pedro. A língua do Antigo Testamento é o hebraico. E a palavra pedra vem do hebraico kefá, que significa rocha. Mas agora, mais uma vez, precisamos recorrer à geografia bíblica. Quando andamos por todo Israel, é uma região geográfica muito pedrificada. Para todo lado você vê pedra, para todo lado você vê areia, para todo lado você vê rocha. Mas esta pedra que Jesus fala aqui, ela tem um vínculo também com a estrutura geográfica de Israel. Porque como era um lugar muito rochoso, no meio da rocha você encontrava o que nós aqui no Goiás chamamos de gruta. O que é a gruta? É uma cavidade que existe no meio da rocha. Lá em Israel tem muita gruta. E para que elas serviam? Elas eram abrigo para os pobres, que não tinham casa para morar. No período dos conflitos, das guerras, elas também se tornavam lugares seguros para que as pessoas pudessem se refugiar. E além disso, a gruta era utilizada como sepultura. E por que nós devemos fazer memória da rocha que serve para estes lugares? Porque agora Jesus está falando que Pedro é rocha. E Jesus não está falando apenas daquilo que nós podemos ver na geografia, mas a palavra transcende e ela ocupa um lugar teológico. Se nós voltarmos lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, Jesus não tinha um lugar para nascer, e ele nasceu em meio a uma localidade rochosa
onde a gruta e os animais o protegeram e o aqueceram naquele nascimento. A gruta é o lugar por excelência aonde nasce o menino Jesus, aonde ele é colocado pela primeira vez. Depois, se nós vamos no final do Evangelho de João, quando Jesus morre, retira o seu corpo da cruz e o leva para o sepulcro, aonde se coloca uma grande pedra. Que lugar era esse? Uma gruta. Quando as mulheres vão visitar o corpo de Jesus que lá estava enterrado, elas levam o maior susto, porque a pedra havia sido retirada e elas imaginavam, roubaram o corpo de Jesus. Por que fazermos memória do início e do fim da vida de Jesus? Porque a gruta foi por excelência o lugar que acolheu Jesus no seu nascimento e na sua morte. Então, quando Jesus escolhe Pedro para ser rocha, para ser pedra, onde ele edificaria a sua igreja, qual seria o centro desta igreja? Jesus. Olha que teologia densa. Olha que beleza podermos compreender este evangelho. Então, se a rocha é o lugar protegido, é o lugar que cobre, que acolhe, que dá segurança, qual é a missão da igreja que Jesus funda sob o alicerce dos apóstolos? A mesma: de cobrir, de proteger, de defender, de amparar. O Papa Francisco tem utilizado uma metáfora muito interessante nos últimos anos. A igreja precisa ser como que um hospital de campanha. Hospital de campanha é o hospital que se coloca em tempos de guerra, em tempos de pandemia, para acolher as pessoas que necessitam de serem ajudadas. E Pedro, como rocha, como fundamento, recebe esta missão. Então, todo aquele que se torna discípulo de Jesus, professando a sua fé nele, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, se compromete com esta pessoa, ou seja, Jesus, e recebe dele uma missão: tu és Pedro, tu és pedra. Por que eu quero chegar aqui? Porque esta pedagogia que Pedro viveu é a pedagogia da vida cristã. Discipulado, seguimento a Jesus, que nos leva à profissão de fé, nos permitindo um compromisso com a pessoa de Jesus e recebendo dele a missão. Esse itinerário não é apenas para Pedro, esse itinerário é para todo cristão. Então agora você deve refletir como anda o seu discipulado. Você tem seguido Jesus? O seu discipulado já te permitiu uma experiência de fé profunda que o leva a dizer que ele é o Messias, que ele é o Filho do Deus vivo na sua vida? E você já se comprometeu com Jesus na missão? O Evangelho de hoje quer nos auxiliar nesta caminhada. O Evangelho de hoje quer também puxar a nossa orelha caso ainda estamos estagnados à beira do caminho. E esta igreja, fundada sob Pedro e os demais apóstolos, está
protegida, porque as forças do inferno nunca poderá vencê-la. Se nós voltarmos aos textos de São Paulo, ele nos diz que esta igreja é edificada por pedras vivas. Quem são essas pedras vivas que edificam a igreja de Cristo? Todos nós. Você é pedra viva que edifica a igreja de Cristo. Se a força do inferno não prevalecerá sobre esta igreja, sendo você pedra viva que edifica esta mesma igreja, logo a força do inferno não poderá te vencer. Então é necessário que nós tenhamos esta compreensão e sejamos evangelizados pela força da palavra. Porque o que tem de católico que fica refém do gabiru e do inferno não é pouca gente. E tem muitos líderes religiosos, tem muitos pregadores aí inflamados nos canais de YouTube, de vídeos de redes sociais, que passam muito medo em vocês do inferno, do capeta, do gabiru e de coisas mais. Sendo você pedra viva, que compõe, que edifica a igreja de Cristo, pela graça do seu batismo, a força do inferno não vai te vencer. Como não vencerá a igreja? Por isso que ela subsiste há mais de 2000 anos de história, e vai resistir enquanto a humanidade estiver peregrinando, porque esta é uma promessa de Cristo, e Ele sempre cumpre as suas promessas. Vamos agora encerrar, versículo 19, leiamos juntos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Olha que interessante. 3 elementos que Jesus utilizou aqui. Primeiro, da pedra, da rocha, que nós acabamos de meditar. E agora ele nos fala das chaves e, consequentemente, do ligar e desligar. Mais uma vez, precisamos recorrer à teologia bíblica. Quando Jesus fala das chaves, Ele está falando da autoridade que Ele concede a Pedro, com esta nobre missão que é de edificar a sua igreja. E esta igreja, por excelência, tem como missão o reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, a forma que Jesus escolheu para a mediação entre o reino dos céus e a humanidade foi através da sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Não existe outra via entre o reino dos céus e a humanidade a não ser a via da igreja. Isso é importante vocês compreenderem, porque estamos caminhando até mesmo para uma fé gnóstica e autônoma. Eu agora estou num quadro da TV Pai Eterno que chama Pergunta e Responderemos, onde os romeiros mandam as perguntas, depois eu respondo e é vinculado na TV.
E algo me chamou muito a atenção na última bateria de perguntas que eu recebi para responder. Ao menos 4 de 10 perguntas tinha a seguinte conotação: pode-se ter fé sem precisar de igreja? Pode acreditar em Deus sem precisar estar vinculado numa religião? Esta era a tônica das perguntas. Então, se quem assiste uma TV católica está perguntando isso, já é um sinal. Muitas vezes, do desejo de termos uma fé dita autônoma, que não precisa de igreja, que não precisa de comunidade, que não precisa da religião. E agora Jesus vai ser enfático. A igreja que por ele é fundada tem como missão a mediação entre o reino dos céus e a humanidade. Então não é possível se ter uma fé autônoma, independente, sem a comunidade cristã. E esse é um risco ou uma tentação que bate à nossa porta todos os dias. E é necessário que o Evangelho nos catequize. Então, as chaves diz respeito a esta autoridade. E depois, o ligar e desligar. O verbo está na voz passiva, não é? Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Então é uma voz passiva teológica. Como eu dizia agora há pouco, se nós precisamos da teologia bíblica, qual é a natureza desta autoridade? Então, o ligar e o desligar são termos técnicos rabínicos, utilizados já no Antigo Testamento. E qual era a finalidade destes termos técnicos, utilizados pelos rabinos, para designar o ato de amarrar o diabo no exorcismo? Então, a missão da igreja de propagar o reino dos céus, consequentemente, resultaria num combate espiritual que venceria as forças diabólicas ou as forças do mal. Por isso, sobre a igreja de Jesus, as forças do inferno não prevalecerão. Pedro recebe a autoridade das chaves do ligar e do desligar, porque a igreja presente em meio à humanidade será como que este oásis. Por isso que Jesus começa onde, gente? Às margens das fontes do Rio Jordão. Depois, o ligar e o desligar dizia respeito aos atos jurídicos de decisões definitivas. Então, uma vez definido, não poderia ser revogado. Ou seja, uma vez decidido pela igreja, mediado por ela, não se pode voltar atrás. Padre Max, nos dê 2 exemplos para que nós entendamos isso de maneira prática. O ligar e o desligar como ato definitivo. Quando você se confessa, a partir do momento que recebe a absolvição, todos os seus pecados são perdoados. Ou seja, eles são desligados. Eles não prevalecerão mais na sua vida, a não ser que você queira o poder de desligar.
Quando nós somos batizados, em nome da Santíssima Trindade, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos regenerados em Cristo e pelas águas batismais nos tornamos filhos amados do Divino Pai Eterno, ou seja, somos ligados e ninguém tem o poder de nos desligar. Então, esta autoridade que é dada à igreja, que é confiada por Jesus a Pedro, chega até nós de maneira ordinária através do quê? Dos divinos sacramentos, aonde é ligado e aonde também é desligado. Então, irmãos e irmãs, que nesta manhã de domingo, ao celebrarmos a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, peçamos esta graça de permanecermos na única igreja fundada por Jesus. Hoje é por excelência a festa da catolicidade da sua igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Não troque o certo pelo duvidoso. Não se permita, diante da feira de igrejas que existe aqui em Senador Canedo, ser ludibriado, indo para outros lugares e deixando, por excelência, a fé de Pedro, a fé da igreja, a fé que você recebeu no dia do seu batismo. Não se permita ser levado por qualquer ventinho que te bate, principalmente nos momentos difíceis que você passa da sua vida, com promessas fáceis, resolutas, dizendo: se você for lá, se você levantar a mão, se você fizer isso, aquilo, se você aceitar Jesus, tudo vai ser resolvido lá. Não troque o certo pelo duvidoso. Aqui, no Evangelho, você tem toda a explicação que você precisa para viver a fé que você recebeu no dia do seu batismo, onde você foi ligado ao reino dos céus. Amém.